Eu peço, por gentileza, que vocês abram a Bíblia em Hebreus 4, de 1 a 13. E nós chamamos o sermão de hoje, intitulamos de O Descanso de Deus. Bom, meus irmãos, o capítulo 4 de Hebreus, ele nos apresenta uma virada da ideia do descanso proposto por Deus para aqueles que são fiéis a Ele. Fazendo uma retrospectiva bastante breve daquilo que nós temos visto, o capítulo 4 então marca como merecedores de Cristo, do descanso de Deus, merecem o descanso de Deus, aquelas pessoas que servirem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, sem jamais permitirem que os seus corações, de uma ou de outra maneira, igualem a Ele, como nós vimos nos capítulos anteriores, nem anjos, nem grandes heróis do passado, nem santos da Escritura do Senhor, ninguém, nada pode ser igualado ao Senhor Jesus. Mas obedecendo e crendo fielmente no Senhor até o final, aqueles que assim o fizerem serão merecedores do descanso do Senhor, descanso de Deus. E agora ele oferece respostas diretas a algumas questões que dizem respeito aos benefícios que são dados, são aplicados àqueles que são fiéis a Jesus Cristo. O capítulo 4 começa a mostrar esses benefícios, porque até o capítulo 3 o que nós tivemos foi o susto, a chamada de atenção daqueles cristãos do primeiro século e objetivamente pela inspiração da palavra também a nós nesta noite. Mas aqui surge a ideia do descanso, a ideia do descanso que começa com o próprio Deus, ao descansar de sua obra criadora, quando, como nós lemos em Gênesis 2:3, havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Esse é o 2:2, e o 2:3 diz assim: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, lá no comecinho da Bíblia, nós temos a apresentação de que o descanso, a ideia do descanso, começa com o próprio Criador. É óbvio, meus irmãos, que quando nós olhamos para a natureza do Criador, nós sabemos, por inferência e por conhecimento dado pela Escritura, que Deus, como ser perfeito que é, não precisa parar e descansar. Essa é uma expressão absolutamente didática para nós que somos filhos do Senhor. É uma expressão que atribui a Deus características humanas a fim de nós entendermos aquilo que Ele se propunha nos ensinar. E Ele se propôs nos ensinar a respeito disso desde o começo. Não estamos falando necessariamente do descanso das atividades que nós temos, embora isso também esteja inserido no contexto lá de Gênesis. É na sequência de Hebreus que nós vamos ler que aquilo que nós temos diante de nós é a afirmativa clara de que Deus promete descanso aos seus filhos, aqueles que são verdadeiramente seus filhos, em todo o tempo, já que um dia, e esse dia existe, já está programado pelo Senhor, todos os seus filhos terão pausa eterna nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas lágrimas. Todos os filhos de Deus terão cessadas de sobre si todas as labutas, as angústias, as opressões, as perturbações, tentações, tudo aquilo que assola a natureza humana terá fim. E nesse dia, nós que somos filhos do Senhor, vamos entrar num processo que nós podemos até identificar como uma porta, quando a gente sabe pela Escritura da nossa chegada à glória, portais se abrem diante de nós e nós podemos imaginar isso diante de nós, e ao dar o primeiro passo na direção daquele portal, o que a Escritura nos diz é que nós entraremos no descanso de Deus. É disso que Hebreus está falando. Aos hebreus do Antigo Testamento, Deus tinha prometido descanso. Esse descanso, metaforicamente, era estabelecido na terra prometida, Canaã. E vejam que foi uma saga para eles chegarem em Canaã. Depois, cerca de 7 anos lutando duramente, ferozmente,
Israel naquele tempo, para quem gosta aí de história militar, Israel naquele tempo era um grupamento semi-organizado de infantaria leve. Não tinha armas pesadas, eles estavam andando havia 40 anos. Eles não tinham armas pesadas que outras sociedades e culturas daquele tempo já tinham. Foi duro. Só que os hebreus não cumpriram a ordem de Deus e não puderam descansar das suas lutas. Aí nós voltamos para os capítulos 1, 2 e 3 de Hebreus, as advertências severas que Deus faz ali a respeito de não permanecermos firmes na fé, e que isso, de forma terrível, afasta a possibilidade de um encontro final com o Senhor e afasta a finalidade, a possibilidade do fim da nossa vida, que é descansar eternamente em Deus. F.B. Meyer diz que é como se eles tivessem olhado para os inimigos e, ao invés de afirmarem, quando olharam para os inimigos, Deus pode, Deus tem poder, Deus pode, eles deixaram de afirmar para fazer uma pergunta: será que Deus pode? E isso foi a derrota dos hebreus na campanha final. Eles não conseguiram chegar a tudo que precisavam. Já aos cristãos, Deus promete também o descanso, um descanso eterno ao lado de Cristo. E é como se a história se repetisse, só que agora de modo mais metafísico do que na narrativa veterotestamentária. A palavra descanso aparece 12 vezes na sua natureza original, 12 vezes no Novo Testamento. Não tem nada de mágico, não é por causa dos apóstolos, não é por causa de nada disso. Aparece 12 vezes no Novo Testamento. 9 dessas vezes estão no livro de Hebreus, e 7 dessas vezes estão só no trecho que nós lemos. Então o autor aos Hebreus intencionalmente quer que nós entendamos alguma coisa nesta noite a respeito do descanso de Deus, e que o Senhor nos conduza nessa missão desta noite, porque isso tem uma conexão íntima com aquele alerta que o autor já tinha feito com respeito à desobediência, lembrando também a desobediência do Antigo Testamento aos leitores de Hebreus, a necessidade precípua da obediência dos cristãos na Nova Aliança, no Novo Testamento, porque somente pautado na fé e na obediência, nós vimos isso anteriormente, é que nós entraremos, capítulo 4 agora, no descanso ao lado do Senhor. Nesse trecho, versículos 1 e 2, nós temos um alerta, e esse alerta é: cuidado para não parecer que você falhou. A aparência do mal deve nos fazer fugir. Não apenas o mal, mas a simples aparência do mal deve nos fazer fugir. Isso é uma orientação da Escritura. Mas Hebreus 3:1 começa falando aos crentes em geral: santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. E assim ele prossegue ao longo, depois no capítulo 4, que é aquele em que nós estamos. E a exortação é que nós precisamos honrar, mas eu estou trazendo a nossa mente para poder entrar aqui no descanso. Nós precisamos honrar muito mais a Cristo do que aos antigos, do que ao próprio Moisés, e nós como cristãos precisamos fazer isso de modo muito mais intenso, inclusive do que os antigos fizeram com relação ao próprio Moisés. Nós estamos sendo exortados a permanecermos firmes diante da incredulidade que é oferecida pelo mundo, e por essa razão o autor prepara a exortação para os filhos de Deus. É uma exortação que não vai ser compreendida por quem não for filho de Deus, de que não podemos, aqui sim, começo do capítulo 4, não podemos nem mesmo parecer com alguém que falha. É temerário sequer eu parecer com alguém que está falhando diante de Deus, é óbvio. No capítulo 3, o autor fala com os incrédulos que perdem o rumo
do seu caminho diante de Deus. Mas agora no capítulo 4, o mesmo autor se volta para os crentes, aqueles crentes aos quais a carta se dirigia, e depois de ter dado os alertas, ele começa a evidenciar mais algumas coisas. Duas delas estão logo de saída. A primeira é que a promessa de entrar no descanso de Deus, que foi dada aos israelitas lá no passado, mas que foi perdida por causa da desobediência, da incredulidade, ainda é válida. Então o autor resgata algo. Olha, o pessoal do passado perdeu o rumo, perdeu a terra prometida, perdeu a promessa, perdeu o descanso, porque houve incredulidade e desobediência, mas a promessa continua válida. E se eles não pegaram, não usufruíram dos benefícios da promessa, vamos nós usufruir. E esse é o primeiro argumento que ele estabelece. A mensagem que promete a entrada no descanso, ela é confirmada aqui no versículo 3. Nós, porém, que cremos, entraremos no descanso. E ele faz novamente o resgate de textos do Antigo Testamento. A segunda coisa que fica muito evidente para nós aqui é que os israelitas não apostataram porque tinham menos condições do que nós, que estamos aqui na era do Novo Testamento, na era da igreja, mas simplesmente porque eles não obedeceram a palavra de Deus, e isso nos torna semelhantes a eles. Ou seja, nós não venceremos ao final de tudo, nem porque somos melhores e nem porque somos especiais, mas venceremos se permanecermos firmes na caminhada do Senhor. E essa promessa é uma promessa que não tem mais volta, porque o povo do Senhor já está indo para o seu limite, para a contabilidade final de quem é filho de Deus ou não. A história da redenção está indo para o seu final, e acontece que o Senhor haverá de reunir lá no final todos aqueles que são seus filhos, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as etnias, tanto judeus quanto gentios, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E todos esses reunidos, que tiverem permanecido fiéis, crentes no Senhor, obedientes à orientação do Senhor, haverão de entrar no descanso. A promessa torna-se uma promessa final e completa para todo o povo de Deus ao longo de todo o tempo. Paulo fala lá em Romanos 10, 16 e 17 assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E ao fazerem assim, na verdade, a mensagem, a verdade de Deus era recebida como palavra de Deus, mas se não fosse crida, não tinha o efeito de palavra de Deus, muitas vezes sendo deixada de lado, menosprezada, e por não ser crida, sem que por isso tivessem temor ao Senhor, muitos desses se perderam ao longo da história. O povo inteiro deixou de ter para si o descanso na terra prometida por causa disso. Nesse momento, e dessa maneira que nós vemos, as pessoas simplesmente parecem falhar. E parecem falhar porque a sua aparência não é de quem segue ou obedece, mas é de quem para na caminhada, sem fé e com desânimo. Não necessariamente aqueles que declinaram ou que abandonaram o caminho, mas aqueles que parecem ter feito isso, já se tornam exemplos e testemunhos que não são naturais, não são necessários, não são aqueles que deveriam ser e estar progredindo no meio do povo de Deus. Aí se estabelece de modo muito simples a grande diferença entre uma pessoa que apostata e uma que permanece firme. Aquele que apostata não leva a sério a palavra de Deus, ao passo que aquela que permanece firme continua agindo de acordo com a instrução da própria palavra de Deus. Ouvir, todos ouvem, ricos, pobres, adultos, crianças, cristãos,
não cristãos, mas dar ouvidos, poucos dão. E essa é uma das razões pelas quais o número dos fiéis será contado ao final de tudo. Meus irmãos, se nos foi deixada a promessa, uma conclusão desse trecho, temamos até mesmo nos parecermos com quem não crê, se a promessa é nossa e se nós sabemos naquilo em que estamos engajados na presença de Deus. Não apenas sejamos, mas pareçamos também verdadeiros filhos de Deus. O nosso tempo é um tempo que dissimula aquilo que nós somos. Nós não fomos chamados para nos parecermos com o mundo. Nós fomos chamados para ter a aparência de Cristo, para ter o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. E mesmo que nós sejamos fiéis, nós temos que consultar o nosso coração e aquilo que nós somos, o que nós falamos, o que nós externamos. Quando as pessoas olham para você, elas veem um filho de Deus mesmo antes de saberem que você é filho de Deus? Ou você se parece com quem não crê? Lá no Antigo Testamento tinha um profeta, aí ele visitava um lugar de vez em quando, e tinha um casal que o acolhia e o hospedava. A moça, a senhora, falou assim: vamos fazer um quartinho para o profeta, e quando ele vier até aqui ele tem onde dormir, tem onde pousar. O que me chama a atenção nessa passagem é que quando aquele homem passava, as pessoas diziam: lá vai o homem de Deus. Quando você passa, quando você se expõe, nós hoje temos elementos temerários para a nossa exposição: mídia social, exposição profissional, as vitrines da vida. Queremos nos expor por causa de possibilidades de novos empregos. Quando você se expõe, o que as pessoas veem é filho de Deus, ou não conseguem ver em você um filho de Deus. Vejam, isso não é ser fundamentalista, isso é ser cristão, porque é isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós temos que ter cuidado, irmãos, a fim de que a nossa vida não transpareça a antítese do serviço a Deus que nós queremos prestar a Ele. Amém? Pelo silêncio, ninguém gostou muito, não. Agora, quem é que vai entrar nesse descanso? Mas eu falei, não tem mais inocente aqui hoje. Nós somente chegaremos a esse descanso eterno, se a palavra que nós ouvimos for acompanhada da fé que se instala no coração e que transforma a alma daquele que é tocado pela palavra de Deus. Os antigos hebreus ouviram a palavra, mas não tiveram fé. Paulo fala disso da seguinte maneira: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele fala isso num conjunto de ideias em que ele está retomando a transição da antiga para a nova aliança e nos informando a respeito disso. Jesus usa também simbolicamente uma parábola, aquela do grande julgamento, e nós vemos assim, essa fala de Paulo está em Romanos 1, 16 e 17. Jesus diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. E agora, nesse trecho, o autor aos Hebreus volta a fazer uma alusão ao Salmo 95, que ele já tinha feito no capítulo anterior, principalmente os versículos de 7 a 11. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras durante 40 anos. Estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira,
eles não entrarão no meu descanso. E a Escritura se refere ao descanso de Deus, e aqui nós vamos entrar mais nesse ponto, como a sequência, a obra da criação. Há uma sequência, Deus cria, e depois Ele para a criação e diz: agora eu vou descansar. Façam isso também como eu estou ensinando a vocês. Não é que Deus estivesse cansado, mas significava interromper um trabalho. O descanso aqui não significa cansaço, tampouco significa ócio. Deus não estava com preguiça, e quando Ele nos ordena que façamos isso, não é por essas razões, mas é pela interrupção do trabalho. Nós temos hoje um trabalho, esse trabalho é prestarmos culto ao Senhor e sermos os atalaias da pregação do verdadeiro Evangelho. A igreja foi posta na terra para esse trabalho: pregar o Evangelho, criar discípulos conquistados pela pregação do Evangelho, criá-los, fazer deles também novos pregadores do Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuidar dessas almas e entregá-las a Deus, porque são dele, não são nossas. Esse é o trabalho da igreja. Quando Hebreus está dizendo, nós vamos entrar no descanso de Deus, Hebreus está dizendo, vai chegar um tempo em que a igreja vai interromper o seu trabalho, vai parar de fazer o seu trabalho como Deus parou de fazer o seu trabalho. Não que a igreja esteja cansada, ela é sim perseguida, perturbada, tribulada, muitas vezes é torturada e morta, dependendo do lugar em que a igreja esteja. Mas o fato é que a igreja persiste porque o Senhor deixou o Espírito Santo como guia permanente, e enquanto o Senhor não chamar a sua igreja para o descanso, a igreja cumprirá o seu papel, a despeito de ser perturbada pelas forças naturais e até sobrenaturais que estão contra nós. A igreja não vai parar, a igreja fiel continua até o último dia, mas o Senhor, por misericórdia, por graça, por bondade, disse: eu vou parar esse trabalho. E eu vou parar esse trabalho quando o trabalho tiver alcançado o seu limite, e o limite é todos os meus eleitos terem sido chamados e salvos pelo poder do meu Filho, que consumou a obra lá na cruz do Calvário. Aí a igreja não tem mais o que fazer, a igreja vai parar, e quando a igreja parar, nós vamos entrar no descanso. Vejam bem, nós vamos entrar no descanso pelas mesmas razões que Deus descansou no sétimo dia, não porque estejamos cansados, embora individualmente possamos estar, não porque a igreja queira parar, embora em tantos lugares do mundo ela fraqueje e até desapareça, mas a igreja do Senhor como um todo vai parar porque o trabalho será interrompido, e será interrompido pelo Senhor, que interrompeu o seu próprio trabalho no ato da criação. E é por isso que nós vamos entrar lá no descanso. O descanso para Israel teve a exemplificação prática da terra prometida. Para nós é a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celestial. São as metáforas pelas quais a Escritura nos mostra onde é o nosso descanso. Nós vamos parar um dia. Eu não sei quanto a você, mas cada um de nós individualmente tem algumas orações do tipo: Senhor, estou cansado. Eu acho que você tem também, eu sou só eu. Você também tem? A nossa igreja é predominantemente uma igreja jovem, mas nós, os jovens, também cansamos. Precisamos ser renovados, precisamos ser guindados pela força do Espírito Santo, porque pela própria força nenhum de nós consegue chegar lá. Mas há um segredo: você não consegue por sua própria força, mas você e eu conseguimos aqui todos juntos, no amparo do corpo do Senhor. É aqui que nós ganhamos força, porque a igreja não para, a igreja não falha. A igreja de São Cristóvão peca, mas a igreja invisível do Senhor não peca, ela é pura, ela é imaculada, e nós que cremos e obedecemos, capítulos 1, 2 e 3, e estamos dentro dessa igreja que é pura e imaculada, e é por isso que nós temos a garantia do descanso no Senhor, descanso do Senhor e no Senhor. Aqui, durante a caminhada, o Senhor vai nos renovando, mas é aqui, dentro da comunidade de fé, que o Senhor vai nos guiando sempre.
há um descanso para o povo de Deus, há um descanso prometido, e esse descanso promete que todo aquele que for fiel até o fim vai parar com todo cansaço, ele vai parar. O livro de Apocalipse usa algumas figuras para nos ensinar isso. Lágrimas vão parar de correr pelo rosto, aquele nó na garganta de vez em quando, nunca mais, você não vai saber mais o que é isso, e nem eu, graças a Deus. O regozijo permanente e profundo na presença de um Deus que é absolutamente santo gera tamanho descanso para a alma, que nós hoje sequer conseguimos imaginar o que isso representa na sua profundidade. Isso é tão magnífico, é tão maravilhoso, que não há palavras em nosso vernáculo para nós descrevermos aquilo que está guardado para cada um dos filhos de Deus, que um dia, quando o Senhor chamar o seu povo, e que nós pudermos entrar na sua glória, nós vamos parar e pensar assim, eu não sei, eu imagino, que a gente vai parar e pensar, meu Deus, eu não imaginava que era isso, porque nada sequer que está escrito na Escritura, que nos foi revelado pelo Senhor ao longo da história da redenção, é capaz de nos fazer sequer imaginar, sequer supor aquilo que está guardado para cada um dos filhos de Deus. E é por isso que nos 3 primeiros capítulos o autor insiste: cuidado, não para, não deixa de crer, persevera, fica firme, não para com o testemunho. E ele começa esse capítulo dizendo: se pelo menos parecer que você não dá testemunho, para tudo, reconsidera, porque até a tua cara tem que ser cara de crente, não é aquela coisa piegas, caricata, não. Eu espero que você esteja me entendendo. E nós vamos entrar no descanso. Só que aqui o texto explica que descanso é esse. É um descanso sabático. Está escrito aqui no texto. Um descanso sabático. Quem é que entra nesse descanso? Todos os que pela fé experimentam a alegria no Senhor, porque são um com Ele. Jesus ora por aqueles que creem nele e diz as seguintes palavras: que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. João 17, 21. Em Deus nós temos perfeita paz e perfeito descanso, e esse é um descanso especial, como o próprio original. Essa tradução aqui está ótima, é um descanso sabático, ou um sábado de repouso, um sábado hífen repouso, você pode traduzir assim. Enfim, essa é a ideia, é um descanso do trabalho pesado, trabalho difícil, mas que não vai fazer ninguém entrar no ócio, na preguiça. Sabe aquela imagem, quando eu morrer que eu vou para o céu, vou sentar numa nuvem, vou pegar uma harpinha e vou ficar ali milênios tocando uma harpinha, ninguém ia aguentar, esse céu não corresponde à alegria do Senhor. São imagens do nosso imaginário popular que foram sendo entranhados em nós. Primeiro que ninguém vai virar anjo, é outra coisa, mas a promessa do descanso de Deus nos remete a algo que está reservado exclusivamente para os seus filhos experimentarem, e somente os filhos de Deus vão experimentar. Vão deixar suas lutas para trás, vão se regozijar permanentemente no Senhor, pela eternidade, nesse Deus que é todo poderoso. Todo prazer e toda alegria estará depositada na presença de Deus. Você já deve ter tido alegrias, Quem teve filho, quem tem filho sabe a alegria de ter tido filho. Quem se casou sabe a alegria de se casar. Eu espero que essa alegria permaneça, que no tempo pós-moderno em que nós estamos, isso às vezes não é conseguido
Não é que as pessoas queiram, às vezes não conseguem mesmo, mas não é pela intenção, é pela natureza da nossa pecaminosidade mesmo. E às vezes as circunstâncias acontecem. Mas você já deve ter a alegria de ter tido o seu primeiro emprego, talvez. São alegrias que nós temos ao longo da vida. Você imagina algo que você não consegue explicar, que é uma alegria tão profunda que você não consegue explicar, e que você vai pegar todas essas alegrias, e se elas fossem multiplicadas a potências expressivas, ainda não chegariam a significar a alegria que nós teremos diante do Senhor. Concluindo essa segunda parte, somente conseguimos obedecer e chegar aos benefícios da palavra se nós tivermos fé. Deus santificou o descanso no ato criador, e somente os santos gozarão de um descanso que é santo. É desse descanso que Hebreus está falando, não é do nosso descanso regular, que também é muito importante. E finalmente nós entraremos no descanso, versículos de 11 a 3. A relação aqui com Gênesis 2:2, eu já li para vocês. Havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Essa conexão, essa relação sugere que entrar no descanso que Deus promete aos santos por toda a história da redenção é, na verdade, o compartilhamento sabático do próprio descanso divino. Vamos ver se eu consigo explicar isso. Quando Deus para lá no sétimo dia, no sexto dia, e fala: olha, é preciso parar, esse é o meu descanso. E quando agora nós vemos Hebreus dizendo que nós vamos entrar e que precisamos entrar no descanso de Deus, o que o autor está dizendo é: Deus nos deu algo que não foi apenas uma ordem, Ele compartilhou do seu descanso com cada um dos santos ao longo da história. E quando nós entrarmos nesse descanso, não terá sido um passo a mais, mas terá sido uma imersão nossa no descanso de Deus, que na verdade já é o descanso dos santos, que está reservado a todos aqueles que chegarem no último e grande dia, sendo aprovados pelo Senhor como seus filhos. Deu para entender? Não é algo novo, é algo que já é nosso, cuja qualificação para experimentar e para entrar, para gozar tudo aquilo, é obedecer e ter fé, é não parecer com o mundo, é não parecer que não crê, mas é vindicar com atos, gestos e, acima de tudo, com fé e crendo piamente naquilo que o Senhor nos deu. Que esse descanso, inclusive numa partícula mínima, já pode ser vivido na cidade do Deus vivo, naquela cidade que nos aguarda, que nós antecipamos pela fé. Vejam bem, ninguém aqui entrou no descanso de Deus, o descanso eterno de Deus, mas o próprio livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, o comecinho diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E embora ainda estejamos a caminho, como nós lemos lá em Hebreus 13, 14, eu estou lendo trechos lá no final do livro, para nós vermos onde é que o autor vai chegar. De fato, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que o autor está dizendo é: isso já está pronto, isso já está preparado. Você não precisa fazer mais nada a não ser fiel até a morte, porque o Senhor vai fazer você mergulhar no seu descanso. Você vai ser inserido em parte daquilo que o Senhor criou para Ele, é particular. Eu vou descansar de toda a obra que eu fiz. E agora em Hebreus nós temos o convite: venham também descansar naquilo que eu fiz para mim. Vocês terão lugar comigo. Por quê? Lembrem que meu filho falou na sua oração: o meu filho e eu somos um.
e Ele queria que vocês fossem um com Ele. Nós fomos feitos um com o Filho, e porque somos feitos um com o Filho, o Senhor nos dá o privilégio de sermos um com Ele. É disso que trata. Não é novidade, não é invenção, não é um calendário, é algo de Deus, que Deus pega de si mesmo e nos dá. É a mais profunda ação do amor de Deus, que tendo nos escolhido nele antes da fundação do mundo, resolve colocar em prática todo o plano da redenção. Envia o seu próprio Filho Jesus, morre por nós, para que nós sejamos um com Ele. A nossa essência não importa mais, porque a essência de Deus é aquilo que importa para nós. Somos lembrados a manter firme a nossa fé, em perseverança diante do Senhor, com esforço, com determinação de filhos de Deus. Está lá no versículo 11: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Não façam como os hebreus do Antigo Testamento, mas vamos permanecer firmes, vamos lutar, vamos nos manter ali aos pés do Senhor, porque nós vamos chegar lá. Esse é o apelo do autor aos hebreus, é o apelo deste pastor a todos nós. Somente aqueles que foram penetrados pela palavra de Deus em profundidade por essa espada de dois gumes, texto tão repetido em tudo quanto é lugar, aqui está. Para que serve isso? É para ir lá onde medula, onde as junções mais íntimas e mais profundas do nosso ser precisam ser desmantelados na presença de Deus, a fim de que nós sejamos redimidos, reconstituídos, reconstruídos para a glória do Senhor. É essa palavra quem faz efeito em nosso coração. A palavra de Deus é o penhor que Ele dá, pela instrução e iluminação do Espírito Santo. É a guia que nos conduz, é o meio pelo qual nós vamos chegar à consciência plena do descanso de Deus que se avizinha de cada um de nós. Hebreus 4 se refere à palavra enquanto evangelho, a plenitude da palavra colocada diante de nós, que promete salvação, uma salvação que nos faz chegar ao descanso da alma. Nenhuma expressão de fé oferece o descanso final, eterno, perfeito, pleno para a alma humana, como Hebreus nos mostra que Cristo Jesus faz conosco. Nosso descanso começa em Cristo, quando nós lemos assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim começa o nosso descanso. Nesta noite, alguns poderão começar o seu descanso. Nesse descanso que começa em Cristo, o lampejo da cidade de Deus, da Jerusalém que descerá da parte do Senhor, começa a ser percebido no íntimo da alma. Mas o nosso descanso termina no Deus Pai, começa no Deus Filho e termina no Deus Pai. Nós não podemos confundir, como eu já falei e friso isso, o descanso eterno com preguiça, inatividade. Nós estaremos livres de lutas, de tribulações, para todos sempre, a fim de desfrutarmos, também para todos sempre, da perfeição e da santidade do nosso Deus.
desfrutarmos da satisfação de uma criação redimida, plenamente redimida. Ou seja, nós estaremos livres dos pecados e das mazelas desta vida, para servir a Deus de forma ilimitada pelos séculos dos séculos. Aí estaremos no descanso de Deus. Para entrar no descanso eterno, resumindo esse último trecho, nós temos que temer nos tornar incrédulos, como os antigos, a história de Israel. Precisamos ser renovados na fé que acompanha a palavra. Precisamos ser renovados em nossa vida de santidade. E que nós todos sejamos mais transparentes diante da palavra. Eu sempre cito aqui o texto de Gálatas 6:7. Ninguém engana ao Senhor, pois de Deus não se zomba. Se nós pelo menos parecermos alguma coisa estranha ao Senhor, já estaremos zombando do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Vamos aplicar, concluir e aplicar. Cuidado para não se parecer demais com as coisas que cercam a gente e parecer que falhamos na caminhada. Cuidado para que a liberdade em Deus não seja transformada em semelhança com o mundo. Vamos sempre nos lembrar dos judeus. Os judeus tinham a língua própria, tinham roupa própria, sacerdócio próprio e até um Deus que era deles, o Deus de Israel. Precisamos fazer a mesma coisa. Não é que a gente agora vai arranjar um uniforme, não é isso não. Mas nós não podemos nos parecer com nada que seja mundano. Segundo ponto, é nos perguntarmos qual é a nossa reação quando ouvimos a palavra de Deus. A palavra que é pregada diante de nós é mais um sermão que eu tenho que ouvir? É isso? Vou bater minha carteira ali porque minha família foi criada na igreja? É isso e pronto, acabou? Ou será que eu levo o sermão que eu ouço ao coração como verdadeira palavra de Deus? Quem ouve a palavra de Deus com submissão, com fé, com obediência, está seguro para sempre no Senhor, porque as promessas de Deus não falham, mas se aplicam aos seus filhos em todas as eras. Somente os filhos de Deus têm a palavra do Senhor entrando em seu coração como uma espada que dilacera lá dentro. E todos nós precisamos disso. Todos. Começa de mim. Todos nós precisamos. Terceiro, lembrando as boas notícias. Os que descansam em Deus herdarão descanso nele para todo sempre. Um dia começamos a jornada em Cristo e um dia nós vamos terminar essa jornada no Pai. Ali nós seremos convidados para o descanso eterno, ao lado do nosso Salvador. E eu encerro com a leitura de Apocalipse 22, de 12 a 14. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito, à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Amém?